cada ser humano que nasce vai ser um ser que jamais vai se repetir em todo o universo, em toda a história do tempo infinito, para trás e para frente, é só uma vez que essa pessoa vai existir. Então ela traz a promessa do novo, e os mais velhos, eles são exatamente, idealmente, né, os guardiães da nossa forma de fazer, do nosso jeito de viver. Só que no mundo da linha e do progresso civilizatório, não existe. O nosso jeito de viver é produtividade. O produto parece mais valioso do que a vida, porque o produto dura, a vida morre. Então a cadeira que um dia foi árvore, enquanto árvore ela ia viver um ciclo e ia se reintegrar. Quando cadeira ela até vai também, mas na nossa percepção ela parece que não. Ela vai durar para sempre. A nossa ideia de cultura está muito apoiada nisso. Então assim, é toda uma lógica que elimina a vida para não ter que lidar com a morte, basicamente. E aí, quando a gente volta para esses ciclos, a gente vai ter que olhar para essas coisas. E é complexo. Por isso que a ética é importante, porque envolve uma capacidade de se responsabilizar pela vida muito profunda. Essa vida tem que chegar e ser bem cuidada da melhor maneira. Não dá mesmo para uma pessoa ou duas, um casal, criar uma criança. Nunca deu, nunca vai dar. O que dá para fazer é para doutrinar desse jeito aí. Manda para creche com 6 meses de idade, dá bronca, não sei o quê, tá correndo, né? Por que a mãe briga com a criança? Porque não dá tempo de fazer nada, não sei o que, escola, já manda para escola. É militarizado desde sempre, então isso a gente faz. Mas isso não é cuidar. E mesmo isso a gente não consegue fazer com 2 pessoas. Então, idealmente, a gente teria que entender que esse ser humano que chega, e que já é um ser humano, uma pessoa pequena, desde o minuto que nasceu. Então, essa pessoa pequena tem que ser bem-vinda na comunidade humana, idealmente. E aí, acho que os povos mais tradicionais, mais originários, eles têm uma questão assim, que só com um aparato tecnológico, civilizatório muito grande, que a gente conseguiu essa desconexão tão gigantesca assim. Então, porque mesmo se a gente vai puxando um pouquinho para trás a nossa própria vida, avó, bisavó, ainda nasci em casa, ainda tinha essa coisa de morar perto, as famílias, a tia que cuida, não sei o quê. Isso é o que é a nossa tendência mais inata, vamos dizer assim. Se a sociedade se organiza a partir do princípio materno, e o princípio materno é amor e acolhida ao outro, a gente vai ter uma sociedade que é capaz de apoio mútuo, que é capaz de entender que não precisa competir, porque sim, tem para todo mundo, né? A programação ela é de outra ordem. E, de fato, a família nuclear, assim, por exemplo, quando eu tive com os Kaiowá, é um contato super antigo, com os não indígenas e tal, mas ainda tinha uma coisa assim, dava para ver que eles se organizavam por família estendida e que isso vinha sendo destruído pela lógica do caso e monto a minha casinha, eu, pai, mãe, filhinho. Isso é super destrutivo, porque esse bebê, primeiro, ele só tem 2 referências na vida dele, na família nuclear. É uma relação completamente esquizofrênica com os pais, porque, por exemplo, tem povos, os próprios Caingangue aqui, tem o pai e a mãe, mas todos os irmãos do pai e da mãe também são meus pais. E aí eu tenho diferentes referências. Então eu tenho o que vai brigar comigo quando eu preciso, mas eu tenho o cara que vai me acolher. Aí eu tenho o que vai me aconselhar, eu tenho outras. E eu preciso disso, porque se eu apanho da minha mãe e choro e vou pro colo da minha mãe, isso é enlouquecedor.